boa tarde, bom dia, não sei, né? Minha maior dificuldade com essa palestra essa hora vai saber se eu dou boa tarde ou bom dia. Podia ser só a palestra do Francisco, né? Bom, pessoal, antes da gente começar, eu queria dividir, tem mais 3 colegas meus aqui, o Francisco me deu todo o crédito, obrigado, Francisco. Eu faço parte de um time maior, vou falar sobre isso. Jéssica Temporal está aqui, o Eduardo Cuducos e a Tati está lá atrás, então divido o crédito da Serenata de Amor com essa galera toda. Antes de começar, eu queria saber de vocês 2 coisas. A primeira delas, como é que está o otimismo de vocês em relação à política? Vocês estão felizes? Não tem ninguém feliz com a política? Tá mal com a política. E outra coisa, vocês conhecem, quem conhece a Operação Serenata de Amor? Tem gente que não conhece, novidades. Bom, pessoal, me chamo Pedro, eu sou formado em comunicação, não tenho nenhuma formação formal de tecnologia, desenvolvimento. Eu falo isso no começo para que eu não decepcione nenhum de vocês com perguntas muito técnicas, mas eu farei o possível para passar tudo que eu sei para vocês. Eu faço parte da Operação Serenata de Amor. O que é a Operação Serenata de Amor? Bom, sempre que me falavam de tecnologia, de futuro, como eu falei, eu sou formado em comunicação, e sempre que me falavam isso, eu achava que fazer tecnologia era fazer alguma coisa que voasse, ou um chip. Assim, era carro que voa, skate que voa, sapato que voa, ou então um chip que você bota embaixo da pele, ou na sua cabeça. Eu sempre achei que tecnologia fosse isso. Até conhecer esses caras que estavam com uma ideia, esse time todo, esse é o time da Operação Serenata de Amor, que estavam com uma ideia de fazer alguma coisa que fosse relevante para a sociedade, de fato. Usar a tecnologia de uma forma relevante para a sociedade. Olha para mim. Oi? Você vai ter que assistir a palestra, cara. Desculpa. A gente fez um robô que faz controle social. Tá, o que é isso, né? Controle social é você ter uma participação na sociedade, você fazer algum tipo de controle, você ser participativo ali no seu dia a dia na sociedade. Só que a gente não fez isso a partir de uma pessoa, né? Quem faz isso pra gente é um robô, a Rose. Quem conhece a Operação Serenata de Amor, conhece a Rose. Quem não conhece vai ficar conhecendo agora. A Rose é um robô que analisa dados, ela analisa gastos públicos para fazer controle social. Tá, mas que gastos, de onde sai isso, como é que isso é feito? O Serenata de Amor é um projeto de controle social orientado a dados. Boa parte de vocês aqui sabe que em 2011 aprovou-se a LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, que diz: o Brasil tem uma quantidade gigante de dados e uma quantidade gigante de transações públicas, e salvo aquelas que são sigilosas, boa parte delas está pública para a gente pela LAI, né? A gente consegue lá acessar. Eu não sei quantos de vocês são servidores públicos aqui, mas os que são, eu sei exatamente quanto vocês ganham. Porque a LAI, ela está lá e ela mostra exatamente para a gente quanto que as pessoas ganham. Não só isso, todas as transações de compra. E uma dessas informações é a cota para exercício de atividade parlamentar. Bom, a cota para exercício de atividade parlamentar é um benefício que os deputados federais têm, que é como se fosse um vale alimentação powered, assim. Que é um valor que vai de 30 e poucos mil a 45 mil e tal para cada deputado por mês. Alguns de vocês não sabiam disso, viu, pessoal, assim? Tem isso, né? No Distrito Federal são 30 e poucos mil, e se eu não me engano, em Roraima são 45 mil e pouquinho. O cara tem direito a usar essa cota para uma série de coisas, para comer, para se hospedar, até para pagar o Netflix, na verdade, assinaturas e tal. Ele tem direito para um monte de coisa, né? A cota parlamentar serve para isso. Tá, e por que a gente vai pegar isso? Por que a gente faria isso com a cota de atividade parlamentar? Como eu disse, ela é muito extensa. É um dinheiro, é bastante dinheiro, e ela é bem extensa. Então ela serve para comida, para hotel, TV por assinatura, combustível, para aluguel de apartamento, locação de carro, passagem aérea, etc, etc. E ela funciona da seguinte maneira: é como se fosse uma empresa comum. Você vai em um determinado restaurante, pega a sua notinha fiscal, volta para a Câmara, entrega a nota fiscal, fala: Câmara, me devolve o dinheiro. Igual em qualquer repartição, igual em qualquer empresa privada, uma notinha fiscal, você vai lá e eles te devolvem o dinheiro. Acontece que
513 deputados. Então a gente tem um volume de 1.500 reembolsos por dia. Então assim, o cara ele foi na lanchonete e comeu um salgadinho, é nóis, devolve aí. O cara alugou um carro, é nóis, devolve aí. Isso gera um grande volume. A Câmara fala que é um volume de 22 mil notas por mês. Aí vocês veem que não é multiplicado por 22, é porque os deputados não trabalham todos os dias, né? Isso não foi uma crítica. Foi sim. Não estou aqui para isso. Mas é um volume muito grande. E a gente conheceu lá o time que faz a análise desses dados. São 3 ou 4 pessoas que analisam. Aí vocês fazem uma conta de padaria, assim. 1.500 reembolsos por dia que chegam aleatoriamente para 4 pessoas. Quantos reembolsos essas pessoas vão ter que analisar por hora, a cada 10 minutos, e ver se ele é legal, se ele é ilegal, se tem alguma suspeita nele? É impossível para um time humano fazer isso. E a gente tinha a ideia de fazer um robô para fazer isso. Um robô que olhasse toda aquela base de dados, porque tudo isso vira dados, o Francesco falou, tudo isso é dado aberto, né? Tá lá. Nossa ideia era, cara, um robô vai olhar isso, ele já vai sinalizar o que é suspeito, o que não é suspeito. Quando a gente viu que não tinha gente o suficiente para fazer isso, a gente falou, temos relevância. Tem alguma coisa aí, a gente pode ajudar o país. Bom, ok, a gente tinha a ideia, mas por onde a gente começa, né? A gente tinha uma ideia de fazer um robô, de mapear gastos públicos, de aumentar a participação das pessoas, mas a gente não tinha algo, só um detalhe, né? A gente não tinha um puto, a gente não tinha dinheiro nenhum, não tinha patrocínio, não tinha nada. Como é que a gente faz isso ser viabilizado? A gente fundou um crowdfunding no Catarse, tivemos isso já no final, tivemos a felicidade de ter ele totalmente financiado, na verdade 130% dele foi financiado. Mas logo no começo foi o jeito que a gente achou. A gente lançou o nosso crowdfunding no dia 7 de setembro do ano passado, de forma simbólica. E começamos a pedir para as pessoas, e chamar as pessoas para conversa. Mas, por outro lado, a gente já começou a trabalhar e analisar aquela base de dados usando a nossa tecnologia. Né? Usando uma base de dados que já estava disponível, que a Câmara dos Deputados já tinha olhado. Então, assim, que os servidores já tinham devolvido dinheiro para os deputados. Se está ali é porque já foi reembolsado. Quando não é reembolsado, não entra ali. Então, já tinha um grande volume de dados. E logo na nossa primeira semana, assim, a gente olhando, pegou um reembolso de um deputado que foi a Las Vegas para uma convenção de tecnologia bem bacana, assim, tipo essa, e sentou no restaurante do Gordon Ramsay. Não sei se vocês sabem, Gordon Ramsay é aquele lourinho do Hell's Kitchen que joga os bifes no chão, assim. Foi lá e comeu um frango e tomou uma cervejinha. E vocês pagaram essa cervejinha. Eu também. E aí a gente olhou e falou, cara, mas isso passou, cara. Nada contra o deputado, inclusive ontem a gente estava lá fora e um deputado que a gente denunciou por causa de uma cerveja foi falar com a gente. Falou, cara, eu errei, desculpa e tal, um cara que apoia a gente. Eu não tenho nada contra o deputado tomar cerveja, não, eu só não quero pagar, eu mal tenho dinheiro para pagar as minhas, né? Que dirá do deputado. Não tem o menor sentido isso. E aí a gente olhou e falou assim, cara, primeiro, aí na semana seguinte ou no dia seguinte, eu não me lembro, a gente pegou um caso icônico das 13 refeições no mesmo dia, né? O deputado Totoro. Não era o Totoro. É um deputado que comeu 13 vezes no mesmo dia, e denunciamos. Aí 2 dias depois a gente pegou um caso de um cara que comprou selo na empresa eleitoral dele. Tá, como é que você sabe que era a empresa eleitoral dele? Porque o nome da empresa era Fulano de Tal, candidato a deputado federal. Isso tudo passou, né? Isso tudo foi passando e a gente foi falando, meu Deus, isso passou, as pessoas... isso está sendo reembolsado. E não é por má fé de alguém ou por incompetência, é porque você tem um grande volume de dados e você não tem uma saída para que as pessoas possam analisar isso. Então, aí a gente falou, a gente tem muita relevância. Na verdade, é muito importante o nosso projeto, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para falar, porque não tem gente olhando. Assim, os dados, esses reembolsos, eles estão passando. Falou, bom, vamos começar então, como eu falei, a gente conseguiu o crowdfunding, né, a gente conseguiu o dinheiro que a gente queria, e, bom, vamos começar a trabalhar. Em novembro a gente começou a trabalhar e começamos a ensinar algumas coisas para o robô. Algumas hipóteses que ele fosse analisar, então a gente ia analisando com a nossa tecnologia, com o nosso sistema. Se eu falar alguma besteira temporal com o Duque, você joga alguma coisa em mim, tá? Bom, a gente ensinou, primeira coisa, limite da subcota.
por incrível que pareça, não é tão farra do boi assim. As pessoas, elas têm limites. Então, a cota de combustível, por exemplo, é um limite super apertado, são R$6.000 de combustível. A de aluguel de carro são R$11.000, R$10.900. É uma coisa ali, mas tem limites, e eles passam dos limites. Então a gente fixou um limite. Depois CPF, CNPJ inválido, se é inválido, se a empresa já estava baixada na receita. Tudo isso a gente foi falando para robô. Quando isso acontecer, você sinaliza para a gente. Uma velocidade viajada suspeita, tem um caso maravilhoso que saiu no Jornal Nacional, que é o deputado comeu em Caxias do Sul, em Rio Branco e em Caxias do Sul em minutos. Ultra rápido, o deputado. E a gente devolveu o dinheiro e tal. Isso a gente pega cruzando as localizações dos restaurantes, ainda dentro, preços de refeições. Talvez vocês perguntem isso no final, mas eu tenho e eu compartilho com a Temporal, é o meu reembolso favorito de um deputado, que foi num restaurante em Petrolina, um restaurante de bode assado, que deve ser uma delícia, eu nunca comi, e comeu R$1.500 em bode assado. E assim, a média do restaurante era R$60, R$40, não sei, por pessoa. Então ele comprou bode assado para Petrolina, né? E a gente tem, pelos preços, a gente pega pela média daquele local e diz, isso é estranho. Na verdade, quem diz é a Rose, né? Ela puxa e fala, tem alguma coisa estranha nesse gasto, né? Mesma coisa, bebida alcoólica, como eu já falei, a gente pega muito pela imagem, né, da nota, presença em plenário, então a gente consegue ver, o deputado está votando aqui no plenário, e ao mesmo tempo ele está comendo em Salvador, ou então ao mesmo tempo ele está comendo aqui em Brasília, mas ele acabou de votar, como é que ele está fazendo isso, né? Não tem como ele se dividir. Mesma coisa com viagens oficiais ao exterior, ver quais são os gastos, se eles estão realmente em viagem oficial, e com gastos eleitorais, como eu falei. Viagens ao exterior, viagens para outros lugares. Um dos casos que a gente pegou, pessoal, quem é aqui de Brasília, a gente pegou um gasto em Caldas Novas, no domingo, no resort de Roma. Eu não sei qual era a convenção que estava tendo lá, mas a gente denunciou na época. No domingo, se a pessoa não está trabalhando, ela não tem direito à cota parlamentar, né? Bom, e aí a gente pegou essa quantidade gigante de suspeitas que a Rose trouxe para a gente, foi 8.000 e poucas. E em janeiro a gente fez um mutirão de denúncias e denunciamos 629 casos para a Câmara dos Deputados em uma semana. De segunda a sexta, o nosso time inteiro parou e ficou fazendo denúncia. A gente olhava, porque a nossa denúncia é humana, né? Até porque a Câmara não permite, você precisa dar um CPF para fazer uma denúncia. Então a Rose, ela não denuncia. Ela entrega a suspeita para a gente analisa, quem foi no Drops ontem viu como é que é, quem não foi, a gente pode mostrar depois. A gente pega a suspeita e analisa. Olha, vê se está tudo ok ou se a Rose errou. A Rose tem uma acurácia bem alta, então geralmente ela não erra. É raro, né? E aí a gente pega e faz a denúncia. A gente fez essa quantidade gigantesca de denúncias em uma semana. Teve gente que fez 200 denúncias. A gente engajou o pessoal, nosso time fez, e a gente fez 600 denúncias. E a grande verdade é que a gente poderia estar denunciando até hoje, porque até agora já foram 20.000 suspeitas encontradas. A gente parou para fazer outras coisas. O grande problema é que dessas 600 denúncias a gente não teve o retorno que a gente queria. Porque infelizmente a Rose é o único robô nessa brincadeira, né? Quando a gente entregou para dentro da Câmara dos Deputados, eram 3 pessoas que recebiam. E lá dentro da Câmara dos Deputados, passaram para isso para os deputados, e os deputados simplesmente não devolveram o dinheiro para a gente. Porque não existe nada que faça os deputados devolverem o dinheiro para a gente. Não existe nenhuma sanção, não existe nada que obrigue a eles. Então, muito obrigado, inclusive, aos deputados que devolveram de boa vontade, né? O caso das 13 refeições foram 5 anos depois, né? Foi um investimento, na verdade, que esse cara fez, né? Ele ficou 5 anos, devolveu 5 anos depois, sem correção de juros, sem nada. Mas a grande verdade é que a gente não tem a gente não tem como fazer, nós 8, nós 9, na verdade, fazermos esse peso e cobrar. Não tem como bater lá na porta todos os dias da Câmara e falar, mano, meu dinheiro, cadê? Devolve. A gente consegue devolução de dinheiro, mas não da forma como a gente gostaria. E a gente falou, cara, a gente precisa fazer algo a mais. É um projeto de tecnologia, a tecnologia está funcionando muito bem, mas a gente engajou muita gente, né? A gente recebeu mais de 1.500 apoios, esse número está crescendo, eu estou falando aqui, ainda bem, as pessoas estão lá ainda no nosso Apoia-se, apoiando a gente. E a gente tem mais de 20.000 curtidas, nossos engajamentos nas redes sociais assim, alcançam 600.000 pessoas. A gente também um projeto de voz política, né? E aconteceu isso, os nossos gastos eles são bem baixinhos, né? A gente pega gastos baixos. A cerveja, se eu não me engano, era $9, né? Tipo,
Em 2011, né, 9 dólares eram 15 reais, assim, 20 reais. Não é muito dinheiro, mas ocorreu um movimento nas redes sociais que é assim, 20 reais são meus, não importa, cara. Se esse cara pegou 20 reais, ele pega milhões também. E não foi um movimento que a gente falou para acontecer. As pessoas começaram a fazer isso. E a gente percebeu que a gente é um projeto de voz política também. A gente não é só tecnologia. A gente literalmente está em pé no plenário e a gente tem poder de falar isso. E aí rolou uma virada no nosso projeto que assim, a tecnologia funciona, mas a gente precisa colocar mais gente na conversa. A gente precisa que as pessoas participem mais. E é isso, a Temporal tem uma fala que eu amo, que é assim, a gente tem já uma lei de acesso à informação que até funciona. A gente tem um monte de dados. E do outro lado a gente tem um monte de corrupção. Falta alguém fazer esse meio campo, né? Falta alguém pegar isso daqui e falar, não pode. Correlacionar e falar, não, a corrupção tem que acabar. E a gente viu que a gente podia começar a fazer isso. A primeira coisa que a gente fez foi dar um Twitter para a Rose. Então a Rose, como a maioria dos cidadãos do mundo, agora ela twitta sobre o trabalho dela. Ela acessa lá e as suspeitas que ela encontra, ela twitta. Sigam a Rose aí, galera, com o celular na mão. Rose da Serenata, ela twitta. E o legal é que ela twitta, marca o deputado e marca a Câmara. E aí gerou uma conversa, agora começou uma conversa assim, as pessoas vão lá e marcam o deputado. Que dinheiro é esse, cara? Onde é que você estava? Eu votei em você. E aí as pessoas me perguntam, a gente frequenta os eventos, as pessoas perguntam, Pedro, o que é futuro para você, tecnologia? Eu falo, futuro para mim é 2017, o ano em que os nossos deputados começaram a bater boca com um robô no Twitter. Que é isso que está acontecendo. Os deputados, eles vão lá, e essa semana aconteceu um deputado que falou assim, Rose, seja bem-vinda, se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui. É isso, a gente quer conversa, né? A gente quer botar as pessoas na conversa. E o Twitter, ele é democrático. É isso, é democracia. A gente tem uma lei de acesso à informação que funciona, mas que ela não atinge as pessoas. Toda fala nossa, eu falo da SEAP, alguém faz assim, ela existe. E a gente não sabe, né? Ela não sai, ela sai. A Lava Jato sai no noticiário. Agora, o misto quente de 20 reais não sai. Mas é dinheiro público, igual. E é uma cultura que a gente tem que vir mudando. E a gente começou a fazer isso e botar mais gente na conversa, né? A gente começou a botar mais pessoas na conversa. Um segundo passo que a gente fez, que quem quiser conhecer, a gente vai ter um prazer de mostrar. Era para estar funcionando esse GIF, mas acabou que virou um PDF e não funcionou. Mas isso é um dashboard que a gente criou para que as pessoas, assim como eu sou jornalista de formação. Estou aprendendo ainda muita coisa. Na verdade, estou aprendendo tudo, não estou aprendendo muita coisa. Mas para quem quer ir lá e jogar o seu deputado, o cara que você votou, você entra lá e ele já te dá suspeitas. E aí, cara, você vai na Câmara e reclama, você manda para os seus amigos, você vai na página do deputado e reclama. Antes a gente esperava receber o borderozinho da Câmara falando que o deputado tinha devolvido o dinheiro. Agora, não precisa. O deputado já, essa semana aconteceu ontem, sei lá, o deputado já tuita, devolvi. Tá, tira aí, já foi. Acontece isso e assim a gente está gerando uma conversa que é muito importante também, né? A tecnologia é importantíssima, mas essa conversa ela também é muito importante. Botar as pessoas na mesma mesa do deputado e falar, mano, tu não vai comer 13 vezes não, velho. De jeito nenhum. E às vezes o deputado erra também, para auxiliar. Ontem o Vitor Lippe foi lá. Às vezes o deputado erra, para auxiliar ele também. Eu acredito que o deputado possa errar. É uma quantidade enorme de notas, o cara está trabalhando, o cara vai a 1000 lugares. Então a nossa vontade, e a Câmara estava falando aqui, é replicar isso, porque a gente acredita que o nosso impacto ele possa ser ainda maior. A gente está falando de uma verba, de um lugar. E hoje o nosso esforço tem sido muito para deixar a Rose mais genérica. O que é deixar a Rose mais genérica? É a gente poder colocar ela em qualquer ambiente e ela identificar suspeitas. E aí vocês imaginam, é Senado, é alguma secretaria, é o pessoal dos municípios, a gente ouve muito, toda palestra alguém fala. Teve um cara que falou assim, bota na prefeitura de Cabo Frio. Falei, vamos chegar lá, a Rose vai chegar lá, o nosso time técnico fantástico está trabalhando para deixar a Rose mais genérica e para que a gente possa impactar mais gente, né? A Serenata de Amor ela é toda aberta, ela é toda open source. Então as pessoas que querem entrar lá no nosso GitHub, olhar e puxar o código e brincar e fazer o que quiser, a gente tem colaboração de muita gente no Telegram, no GitHub, todos os lugares as pessoas ajudam a gente. Então é assim, é um projeto, o projeto não são de 9 pessoas, né?
O projeto, na verdade, é do país. A gente está trabalhando para que a gente aumente o nosso impacto. A Rose está se expandindo, como eu disse, para que a gente impacte mais gente, para que a gente possa, a gente consiga cobrir a maior parte do mundo. Mas para isso a gente precisa, de fato, de colocar as pessoas na conversa, de inserir as pessoas na conversa. Isso não é muito difícil, a gente está vendo que isso não é muito difícil, as pessoas estão sedentas. O Francesco falou, nossa, não tinha hora melhor. É porque agora, antigamente tem um bar lá, eu moro em Brasília, eu moro no Guará, tem um bar no Guará, muito tradicional, que não tem nem mesa, é um pé sujo. E geralmente a gente ia para lá beber e tal, tomar uma cerveja, comer um ovo pochê. E aí tava passando sempre um jogo de futebol. Atualmente a gente vai lá, tá passando TV Câmara. Outro dia eu tava lá, tava passando o julgamento do STF. As pessoas, elas estão inseridas na conversa com uma vontade, que é isso, a gente está se movimentando para isso. E o que a Serenata de Amor fez foi pegar a lei que já existe, as duas leis, né? A lei de acesso à informação e o ato da mesa que regulamentou a cota de atividade parlamentar, que foi assinada em 2009, que já existe, não é de ontem, foi assinada pelo Temer, quando ele era presidente da Câmara, em 2009. Então é uma coisa que está rolando há muito tempo. O que a gente fez foi pegar essa lei e transformar ela em código, né? Colocar ela, claro, não foi, os dois aqui, não foi tão simples assim, mas foi transformar em código e botar um robô para funcionar baseado na lei. A gente não inventou nada. O que o robô faz é tudo baseado na lei. Não faz nada além disso. E aí a gente conversando sobre isso, a gente viu que é muito importante ter gente fazendo coisas de dados abertos. Os dados são infinidade de dados. E uma das vantagens de aumentar o nosso impacto é isso. É muito dado disponível, é muita coisa, muito impacto. Ontem estava o pessoal aqui dos dados abertos da Câmara, Rodolfo, Fabrício, e foi uma vez numa conversa com o Fabrício lá que ele falou, um dos nossos arquivos quebrou, corrompeu, e ferrou a gente, assim. Aí a gente ligou para eles a primeira vez e falou, cara, eu não sabia nem que você estava usando isso. É muito dado que tem aqui. E aí ele falou, se vocês não usam, o dado some. Porque é isso, a gente não tem... É normal isso, é muito dado. Se o dado não é relevante, a gente não dá atenção para ele. Eu, como servidor, tenho um monte de coisa para olhar aqui. É muito dado para disponibilizar, até para estruturar. E eles têm um processo agora de transparência ativa. É bem legal. Tem muita gente fazendo coisas legais. E aí a gente chegou num conceito, que eu repito ele porque eu confio muito nele, que é o conceito de Lamarck para dados abertos. Lamarck é aquele biólogo, né? Eu era um péssimo aluno de biologia, então geralmente eu gosto de falar disso, se alguém não souber. Era aquele biólogo que falava que se uma determinada espécie ela deixa de usar um atributo ou uma característica, ela tende a sumir, né? Não, é o mindinho, é o apêndice. E assim vai acontecer com os dados abertos. A gente tem uma infinidade de dados abertos. Se a gente não deixar, a gente esquecer de algum, os outros engolem, ele perde a relevância. Teve ontem ali, lá atrás, um monte de palestra falando sobre Open Data. Um monte de gente falando, é muito dado, é dado de Facebook, é dado de Google Maps, e aqui eu estou falando de dados abertos da Câmara. A gente tem muito dado, se a gente não usa o dado, ele perde a relevância mesmo. É isso que acontece, né? Então, eu acho que o importante aqui, num evento como esse, é a gente falar disso. Vamos participar. Eu não entendo nada de código, de programação, e estou inserido a gente começa a pensar, estou inserido num universo. A gente quer falar, cara, esse dinheiro é meu, eu tenho muita coisa para fazer, então eu gosto de convidar as pessoas, de participar com a gente. Por isso, porque eu não quero que esses dados sumam, eu não quero que a relevância desse tipo de projeto suma. Tem muita coisa ainda para ser feita, a Rose continua trabalhando muito, a Rose vai continuar trabalhando, né? Mas é bom, porque a Rose está tranquila, é um robô hiper focado, ela trabalha à vontade, não precisa descansar, não precisa dormir. Então, está garantido, a Rose hiperfoco, trabalho pronto o tempo inteiro. A Rose está preparada para a reforma da Previdência, assim. Ela não vai tirar férias, não vai se aposentar, ela está ali. O nosso trabalho é esse, fazer com que a gente automatize e dê mais tranquilidade, que a gente consiga botar mais gente na conversa, aproximar as pessoas. É isso. E assim, aproximar as pessoas também. A gente continua precisando de ajuda. A gente não tem nenhum patrocínio. A gente trabalha muito empolgado e tal, mas a gente precisa de apoio. Então, quem quiser entrar lá no nosso serenatadeamor.org, tem o endereço do nosso Apoia-se para participar. Você não sabe, se você não tem muito o que fazer, não sabe, não tem tempo, de repente você ajuda lá, compartilha com seus amigos e a gente consegue fazer algo realmente legal. Eu perguntei para vocês no começo se vocês estavam otimistas com a política.
Eu pergunto isso porque se me perguntarem eu falo que sim. Porque eu vejo que é possível fazer muita coisa, que muita coisa está mudando. E eu espero ter passado um pouquinho, pelo menos, desse meu otimismo para vocês, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Valeu mesmo. Se alguém tiver pergunta, se for muito técnico, eu vou desmaiar. Eu tenho a ajuda dos universitários. Tá, pergunta, cadê pergunta? Aqui. Ah, Flamengo. Boa tarde. Eu gostaria de saber se há possibilidade de expandir esse projeto para o executivo, incluindo ministérios e a própria presidência. Sim. Basicamente a gente precisa de uma coisa, cara. Transparência. Se os dados são públicos, a gente faz. É isso, a resposta é essa. Se a gente tem uma base de dados aberta, a ideia é que a Rose se expanda e ela possa funcionar em qualquer lugar, inclusive na presidência. Eu não sei como é que são, o pessoal da Câmara está aí, o pessoal que já trabalha com isso, eu não sei como é que são os dados da presidência. Mas para o Ministério, sim, é possível você colocar em qualquer lugar. Se o Francesco quiser colocar na Campus Party, pode. Assim, a nossa vontade é essa, em qualquer lugar. Ok. Por que tem essa... Se você pode explicar para a gente, por que tem essa distoância entre os valores de 30 a 45 mil, dependendo dos estados, se é a Câmara Federal, né? E qual é o volume computacional que vocês trabalham, assim, de dados, de processadores, máquinas? Quanto é que custa para manter a Rose funcionando? Bom, a pergunta 1 é fácil de eu responder, a pergunta 2 eu vou pedir ajuda, tá? A pergunta 1 a diferença é, o estado com menor número de valor, menor volume de valor é o Distrito Federal, e o maior é Roraima, porque pela distância que eles têm do plenário. Então, eles entendem que a passagem é mais cara, que o transporte é mais caro e tal. Então, como foi feito esse cálculo, eu não sei, mas é por isso. Se você entrar lá no site da Câmara, eles dão cada estado. Então, de repente, você não é daqui, você quer ver quanto é que o seu deputado lá ganha, tem. Aqui é o mais barato e Roraima é o mais caro. A relação entre isso... eu tenho que responder sua outra pergunta, eu vou responder na voz do Kuducos aqui. Oi, para quem trabalha com volume grande de dados, esse projeto é super minúsculo, então são 1.600.000 reembolsos, mais alguns bancos de dados auxiliares, né? Roda em qualquer droplet simplesinho da DigitalOcean, fazendo jabá, porque eles apoiam a gente, eles deram um droplet pra gente. Você pode pegar o mais simples lá, não, acho que tem que ser o segundo, que tem 8 de RAM ou 16 de RAM. Em uma hora, a Rose olha 1.600.000 reembolsos. Kuducos maravilhoso. Bom dia, meu nome é Thiago. Sobre a lei do acesso à informação, vocês já utilizam hoje dados abertos e tudo mais, mas vocês tentaram uma aproximação com o governo para tentar algum dado que eles não estão abertos hoje? Como é que foi essa comunicação com o governo? Ou vocês só já acoplaram nos dados que já estavam abertos? Cara, a procura por dados abertos ela é grande, né? Quanto mais dados, ótimo. Tem vários dados que a gente não conseguiu... nesse caminho todo, a busca por dados ela é uma das coisas dos maiores desafios. Eu perguntei para a Temporal e para a Ana qual é o maior desafio. Cara, o maior desafio continua sendo saber o que está disponível, buscar. Às vezes uma coisa está disponível a gente não sabe, tentar uma... Sim, tem muita coisa disponível e de repente não está unificada, mas a gente também pede, por exemplo, Senado. Vários gastos que a gente descobriu aqui, bebida alcoólica, a gente pegou do Senado, da Câmara, porque tem a foto. No Senado não tem. Então a gente pede, cara, eu preciso da foto. Aí tem lá uma questão de que não dá. Eles falaram que é muito oneroso tirar xerox. Mas na Câmara existe. Então a gente tem esse processo de pedir e tal. Mas assim, tem vários desafios. Saber onde é que está, se está disponível. E às vezes também algumas coisas que a gente queria que tivesse disponível. Mas a nossa relação com... eu não sei se com o governo, com o Estado, com os servidores... é maravilhosa, assim. Sempre que a gente pediu, eles estavam lá pra gente. Com o governo, nem tanto. Os deputados não devolvem o dinheiro, né? Mas com os servidores, 10 de 10. Boa tarde, Pedro. Tudo bom? Eu tenho uma dúvida relacionada à parte que eu acho que é mais próxima a você, que é a parte de comunicação.
Vocês têm um apoia-se com valor considerável, vocês fizeram uma campanha de crowdfunding que foi uma das mais bem-sucedidas do ano passado no Brasil todo, e você disse que vocês justamente fizeram crowdfunding porque começaram sem muita grana. Você podia contar como é que foi esse processo inicial, tipo, como é que vocês produziram o vídeo inicial, esse apelo inicial para as redes sociais para conseguir esse valor, e como é que vocês mantêm essa estratégia de comunicação para continuar conseguindo apoio, para continuar conseguindo vir para campus, receber o Francesco, enfim, esse cenário de fazer essa parte de comunicação mesmo. Obrigado. Valeu pela pergunta, cara. Bom, primeira coisa, a gente entendeu logo no começo que a transparência é uma via de mão dupla. Então não dá para cobrar transparência sem ser transparente. Então a gente desde o começo foi transparente. Então desde o começo a gente falou, a gente precisa de dinheiro. Para isso, são tantas pessoas, cada uma delas vai ganhar tanto. Então, acho que uma coisa que ajudou a gente é que as pessoas viam que a gente estava sendo de coração aberto mesmo. E aí, como é que foi? Eu entrei no projeto, o projeto tinha, sei lá, 20 dias. A ideia do Iro Muscop, nosso líder técnico. E aí, assim, tipo, começando a sacar, a gente precisa falar para as pessoas. E da parte de comunicação, tá? Eu cuido da parte de jornalismo tradicional e da parte de jornalismo de dados, de extração de dados para matérias. A gente começou a falar para as pessoas e ganhamos relevância, até que chegamos aqui no palco da Campus Party. Mas a gente foi conversando e foi falando de coração aberto, assim, a gente quer fazer isso, a gente precisa disso, e é tudo aberto, assim. Até um tempo atrás, você conseguia ver quantas horas por dia eu estava trabalhando, para onde estava indo o dinheiro. Isso ajudou a gente também, que as pessoas, no começo, teve gente que falou, com certeza isso aí tem dinheiro do PT, com certeza isso aí tem dinheiro do PSDB, sempre tem, mas tinha lá o nome, os nossos 1.296 apoiadores, tem o nome de todos eles lá no Catarse, né? Tirando os anônimos, né? De quase todos eles. Mas assim, você consegue ver com riqueza de detalhes assim, de 12.756 reais. Então, essa transparência ajudou a gente no momento de tanta descrença. Eu acho que isso foi uma coisa que ajudou na nossa comunicação. A gente dava relatórios, mostrava o que a gente estava fazendo, nossa dificuldade. Agora, hoje, né, a gente decidiu fazer um crowdfunding para dar um kick-off no começo, né? E hoje a gente tem um crowdfunding recorrente no Apoia-se para que a gente consiga manter o projeto, que ele não é do tamanho do primeiro, mas que a gente precisa, as pessoas dão R$5, está valendo já. Hoje o nosso movimento só muito grande de ser, e eu falo como jornalista, tá? Eu não sei quantos jornalistas tem aqui, de dar uma informação completa para a sociedade, dar uma informação legal. Então a gente recebe, eu cuidando da parte de jornalismo, eu recebo toda semana um e-mail assim, me dá só do PT, me dá só do PMDB, me dá só do fulano de tal. A gente tem se esforçado muito na nossa comunicação também, nessa parte de comunicação, para deixar que todo mundo, e aí é transparência também, deixar que todo mundo saiba de tudo. Então o nosso dashboard está todo mundo lá. Quem você quiser, quer dizer, todo mundo que tem algum gasto suspeito, né? Tem alguns nomes bem famosos que não estão lá. Por isso. Mas é tentar fazer que você tenha acesso à informação completa. O nosso foco é esse, o nosso foco de comunicação a gente não pode cobrar transparência se a gente não é transparente. Então, falo da minha parte, assim. A gente vem fazendo isso, vem tentando ser relevante e ser transparente. Acho que é por isso que a gente chegou até aqui. Oi, eu sou o André. A gente está entrando nesse mundo de inteligência e tudo mais. Acredito que o Rose deve ter tido algum aprendizado, né? Como que vocês fizeram esse aprendizado? Foram só os 5? Como vocês coletaram valor, preço? Porque hoje, com automação, você pode criar, digamos que, um bot inteligente para a população ajudar a achar os preços daquilo que foi adquirido, porque às vezes algumas suspeitas não são porque você não tem realmente aquele valor correto, né? De repente você está aquilatando por um produto que está bem acima e sendo que na região o produto é bem abaixo, porque isso é regionalizado, né? Cada estado tem um valor, cada bairro tem seu valor. Se ele vai comer no lago é um valor, se ele vai comer em Ceilândia é outro. Eu acho que a população pode ajudar. O cidadão da Ceilândia pode chegar lá, olha, peraí, como que ele comeu isso aqui, R$80? Sendo que lá no lago é 80 normal, mas aqui 80 é o suprassumo. Então eu acho que, como que esse engajamento, essa ajuda a Serenata a aprender, né? Ela ter esse deep learning, né?
Cara, bom, a gente pegou dados de vários lugares também. A gente cruzou informações, por exemplo, a gente tem a da API do Google, que mostra a localização. A gente tem do TripAdvisor, de algum lugar que mostrava os preços também. E fora dentro da própria base, a gente tem... Então eu consigo dizer, aconteceu um caso bem normal aqui num restaurante de carne de sol ali na Asa Sul. O deputado foi lá e comeu R$250. E a gente já tinha dado o suficiente para falar que a média era 40. Então a gente já tem, a quantidade de informação que a gente já tem uma base que mostra. Quando a gente não tem, a gente tem dados externos que auxiliam a gente para mostrar quanto é que é o valor ali do lugar. Mas sim, a população ajuda muito a gente. Tem um caso que eu amo também, do deputado bem famoso. A gente estava no meio do hackathon de denúncias ali e a gente recebeu uma mensagem assim. O cara mandou por inbox pra gente, DM. Cara, eu tô na churrascaria tal e deputado fulano de tal tá enchendo o cu de carne aqui, cheio de segurança. Olha aí que isso vai sair em algum momento, assim. As pessoas, elas vão e tweetam pra gente lá. Eu tô acompanhando aqui, o cara tá com 3 assessores comendo. Isso ajuda a gente também. A nossa ajuda da população, ela é muito grande. Esses dias, a gente precisou de uma ajuda lá com municípios, dados e tal. A gente joga, as pessoas ajudam. Qualquer informação, as pessoas estão muito engajadas com a gente. A gente está sempre tentando agradecer elas, tem muita gente ajudando em código, tem jornalista ajudando, jornalista fantástico ajudando a gente agora, participando ativamente. Então, sim, mas é um trabalho mesclado. A gente tem a nossa base de dados que já consegue ter uma acurácia legal, porque tem muita informação. São 1.500 por dia, então tem muita informação. E eles comem geralmente nos mesmos lugares. Nunca comem na Ceilândia. Tem as informações dos mesmos lugares. A gente usa dados externos também, como do Google, dessas avaliações. A gente tem bastante coisa que possa ajudar a gente para melhorar a nossa acurácia. E a gente tem a sorte também de ter gente pra caramba ajudando a gente. Então, a nossa acurácia é um misto assim, disso tudo. Respondi? Oi, parabéns, negócio legal pra caramba. Vocês têm no site, por acaso, uma cartilha das falcatruas? Quer dizer, a cartilha da falcatrua é o seguinte: como é que o cara come R$250? Porque ele levou 8 amigos junto. Como é que ele enfiou R$500 de gasolina no carro? Ou ele tá andando com o iate no meio da rua, ou então ele botou o primo para botar gasolina no carro. Quer dizer, a cartilha de falcatrua ajudaria muito a prever o negócio e o cara já saber que está todo mundo de olho. Eu pergunto isso aí do ponto de vista da argumentação mesmo. Aí nem é dado, é uma cartilha do bullshit, né? A gente tem, legal sua pergunta, a gente tem algumas formas de compartilhar essa informação. Por exemplo, a gente fez uma lista do que pode e o que não pode, que está lá too long didn't read, para quem tem preguiça de ler toda a lei. Assim, comer com uma galera, não pode. Beber bebida alcoólica, não pode. Pagar viagem para assessor, pode. Tem essas coisas todas a gente montou, tem lá, em algum lugar do nosso Medium, lá se você entrar nesse site você vai achar. Mas esse é um trabalho, pergunta ao senhor, é fantástico, porque é um trabalho constante. A questão de 30 dias a gente denunciou um deputado que foi num restaurante de beira de estrada, e aí junta com a pergunta dele ali, um restaurante de beira de estrada cujo valor médio era bem pequeno. E ele comeu assim R$300, 200 e poucos reais. E a gente, gerou uma suspeita, a gente denunciou. E aí o deputado tuitou: eu trabalho de segunda a segunda, por que eu não posso pagar um almoço para os meus assessores? Porque está na lei, deputado. Está assinado lá, está na lei. Então a gente também tem um processo de, é isso, a gente falou com o Vitor Lippe ontem isso. Não sei se esse trabalho seria necessário, mas ele é relevante hoje, que é ensinar os próprios deputados. Nosso Twitter serviu para isso, ensinar os próprios deputados. Esse deputado da carne de sol, ele escreveu que o nosso robô, que o nosso trabalho ele não tinha valor estatístico. Aí o Kudux escreveu um texto maravilhoso explicando para ele por que tinha valor estatístico. E aí a gente entra nessa conversa. A gente não tem exatamente uma cartilha, mas a gente tem o que pode e o que não pode, que é o que a gente usa para denunciar, e tenta ficar falando isso o tempo todo. Então todo texto que a gente escreve, a gente fala: denunciamos por isso, tá? Conforme o ato da mesa, e a gente bota lá o link do nosso resuminho. Então. Mas é um trabalho constante até para os deputados. Os deputados não sabem direito para que serve o dinheiro. Pode comer com o assessor?
Não pode, deputado. Mais quantas perguntas, produção? Vem aí. Qual é o volume de tweets que a Rose tem? E se vocês têm assim, um roadmap de como fazer as próprias pessoas engajadas fazerem essas denúncias? Sim, a gente tem o roadmap, a gente já tem alguns textos sobre isso. Assim, encontrei, quero denunciar, como eu faço? Posso explicar rápido para você, site da Câmara, o Fale Conosco da Câmara, todas as nossas denúncias foram feitas por lá. Você entra, bota seu CPF, denuncia e eles te respondem. Funciona, eles te respondem. É isso. O volume, a Rose não twitta tudo que ela encontra, tem um filtrozinho. Porque são 8 mil denúncias, a Rose ia flodar o Twitter, né? Mas já tem uma recorrência de tweets da Rose. Não é tudo, mas tem um filtrozinho e ela vai tweetando aos poucos. E as pessoas, a gente tem esse roadmap, esse guia, digamos assim, para as pessoas denunciarem, mas a gente não tem, quando a gente twitta, vocês olharem lá, quem passou a seguir ela, assim, Câmara dos Deputados, ajudem a gente, aí tem o próprio link da Câmara, o próprio link da denúncia, da suspeita, digo. Então, o engajamento está acontecendo de uma forma bem orgânica, digamos assim. É isso, pessoal. Pessoal, gostaria de convidar todos vocês para o nosso workshop. Eduardo Kudux, Jéssica Temporal, vai ser às 4h30 da tarde. Para a galera de tecnologia, acho que é imperdível. Eu vou lá para tentar aprender mais alguma coisa também. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Estamos lá no serenatodemor.org. Valeu mesmo. Se apaixonar por cada pôr do sol, curtir rock e sertanejo, estudar, pagar uma conta e fazer um pouco de tudo. Aqui nenhum sotaque é diferente, todos se misturam. Ser brasiliense é entender que apesar das siglas é fácil encontrar o seu lugar em Brasília. Afinal, é com orgulho que compartilhamos o nosso banco e a nossa cidade. BRB, Governo de Brasília. Ajude a inovar.